Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé e estou aqui de novo sozinho nas minhas rosnadas, que eu quero falar sobre um assunto que vai envolver várias coisas. Vocês devem estar vendo aí no título, falar um pouquinho sobre os jardins e de como que a nossa ideia de jardim é, no mínimo, problemática. Bom, a gente já tinha um pouco, né, de noção e já queria falar sobre isso. Já estava aqui na nossa lista de ideias futuras, né, de temas. Porém, o livro que a gente recebeu agora, os dois livros, na verdade, que a Claire já até fez um vídeo muito legal que está lá no nosso YouTube. Então, não se esqueçam de ir lá, comentar, dar o like, ou se você está aqui no YouTube, né, dê o like, comente e se inscreva no nosso canal. A gente está quase chegando a 1000 inscritos no YouTube e é muito importante para a gente divulgar a palavra da agrofloresta e da floresta para mais gente. Então, falando disso tudo, que a Claire fez esse vídeo mostrando os dois livros que a gente recebeu do pessoal da Teia dos Povos, que é uma organização de pessoas, né? Não é organização não governamental, não tem essa ideia, mas é uma organização muito bem feita que tem agora lançado livros e lançou esse livro chamado As Soluções Já Estão Aqui, Estratégias para a Revolução Ecológica Vindas de Baixo, de Peter Gelderloos. E lendo o livro, logo no comecinho, tem uma passagem que impactou muito tanto eu quanto a Claire, e aí a gente decidiu fazer esse episódio, né? Eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Existem mais de 160 mil quilômetros quadrados de gramado só nos Estados Unidos, mantidos ao ritmo de bilhões de dólares de produtos químicos, água e cortadores de gramas movidos a gasolina, tornando-os a safra número 1 em todo o país. Essa enorme extensão, 2 vezes maior que toda a Irlanda, é o lar de um pequeno número de espécies de gramíneas, que são cortadas antes que possam alimentar qualquer polinizador, e serve como um habitat escasso para um pequeno número de insetos. É, em outras palavras, muito mais desolado do que um deserto. Bom, aqui a gente já consegue ter uma noção, e ele usou a Irlanda, né, de exemplo, mas eu quero trazer aqui para vocês que ele é maior do que Santa Catarina, certo? Seria praticamente Santa Catarina inteira só de gramado. Ele é maior do que o Ceará. Tem noção disso? O Ceará ou o Amapá, Pernambuco, qualquer um desses estados inteiros só de grama. É quase um Acre inteiro. Então, assim, é o equivalente a estados inteiros somente de grama. E aí, claro, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, outra realidade e tudo mais, a gente entende isso. E é também isso que eu quero trazer para cá, para a gente entender que a gente está falando de outra realidade e de que essa noção de que ter um gramado limpo, reto e homogêneo é dinheiro, né? É coisa de status, né? Que, principalmente a gente falando do país com a maior biodiversidade do planeta, às vezes eu me sinto um papagaio repetindo as mesmas coisas, mas tem que repetir isso, bater nessa tecla. Quando a gente tenta manter um gramado bonitinho, verdinho, com a mesma espécie, limpinha o tempo inteiro, a gente está sendo contra o que a própria natureza faz e principalmente faz em uma escala absurda aqui no nosso Brasilzão, falando de Brasil, né, para quem tá ouvindo a gente aí daqui do Brasil. Então, quando a gente simplifica essas áreas, a gente acaba precisando tanto de água, de insumos no geral, como adubos, venenos e por aí vai, porque esses ambientes você está tentando pausar eles no tempo, basicamente. Você está forçando esses ambientes a não seguirem o seu próprio caminho natural. Então, jardins
com essa característica, eles são muito difíceis e muito, muito, muito custosos, principalmente em países, né, mais secos, ou como é grande parte dos Estados Unidos, né, que acaba gastando a maior parte. Vocês imaginam isso? A cultura lá nos Estados Unidos, é a cultura de plantas com o maior gasto, com o maior espaço, que não produz nada. Não produz comida, não produz comida para outros seres vivos, não produz casa para seres vivos, não produz nada, absolutamente nada. Fora que, quando a gente mantém o sistema sempre freado, né? Ele parado, e aí quem já ouviu os nossos episódios sabe que quando a gente fala de um sistema ecológico, né? A gente está falando também de sucessão ecológica, que é esse passo a passo que várias plantas vão ocupando aquele espaço, transformando aquele espaço. Quando a gente freia essa sucessão ecológica, a gente impede também que outros seres vivos possam trabalhar, por exemplo, naquele solo, possam trabalhar com substâncias como carbono, como nitrogênio, como outras coisas que acabam ficando até presas no solo por não serem aproveitadas por outros tipos de planta. E por isso que a gente precisa de adubos químicos constantes em cima de, né, gramado, porque a gente não permite com que a própria natureza cicle e recicle esses nutrientes que estão ali presentes às vezes, e muitas vezes, né? Estão ali presentes, mas que não estão disponíveis para a grama, porque a gente impede esses processos ecológicos de acontecerem. Então, quando a gente fala de jardins, a gente tem que ter esse cuidado e sempre lembrar que a gente está falando de Brasil, de que a gente está vendo não uma paisagem estática, a gente está vendo uma coisa que está o tempo inteiro se mudando e se transformando. Então, é claro que a gente pode o tempo inteiro tá interferindo, né? É um jardim de casa. Eu não tô falando para você deixar o jardim virar um matagal completo para esconder bichos, para esconder. Não tô falando disso. É manejar o seu plantio e entender que outras plantas vão vir, que outras plantas vão tentar ocupar aquele espaço e que você pode substituir essas plantas. E aí agora falando, né, de agrofloresta, você pode substituir essas plantas que já vão vir naturalmente por plantas de interesse. E aí pode ser de frutas, ou de somente flores, ou de folhagens. Tem gente que gosta só de folhagem, né? Então, tá tudo bem. Você pode fazer esse seu jardim o tempo inteiro se mudando, se adaptando com plantas de interesse seu e também que não impeçam que esses processos naturais aconteçam de ciclagem de nutrientes e de vida, né? Quando a gente pensa no gramado, a gente só está pensando na gente. E, nossa, que novidade, né? Mas é simplesmente simplificar um ambiente por estética que não existe, certo? E aí, uma coisa que eu tenho que sempre deixar pontuado, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa desertos, né, como exemplo ou como referência, porque desertos, como ambientes ecológicos, né, são extremamente abundantes de vida. Então, tem processos acontecendo lá, são mais lentos, são mais impedidos, vamos dizer assim, por conta da falta de água, que é uma das características principais do deserto, que impedem desses processos serem tão rápidos e exuberantes quanto, sei lá, na floresta amazônica, porém, eles acontecem e existe uma biodiversidade absurda em desertos. A gente todo dia está estudando e encontrando vidas, desde sapos, insetos e por aí vai, nos desertos. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acredito que eles fizeram de uma forma certa, né? Mas mesmo assim eu preciso pontuar isso, de que a gente tem que sempre lembrar de que desertos também são ambientes extremamente biodiversos. E por isso elas são caracterizadas como um ambiente ecológico, né? Um ambiente
com vida, não só um ambiente estéril, certo? Mas aí, então, falando um pouco, claro, de monocultura, também é essa simplificação. E, de novo, também é por isso que a gente precisa de adubo químico e muito veneno para manter as monoculturas funcionando, porque o gramado é uma monocultura do mesmo jeito, certo? Seu gramado em casa é um tipo de monocultura. Você tá, quer dizer, né, quem mantém, quem tá o tempo inteiro regando, botando adubo químico e por aí vai, você está fazendo uma monocultura de grama. Pode ser não uma monocultura para vender, né? Mas é uma monocultura de grama de todo jeito. E então a gente pode fazer essa extrapolação para monocultura de máquinas grandes e tudo mais, que é basicamente a mesma ideia. Manter a natureza estática em um mesmo processo de vida dentro da tal da sucessão ecológica de forma forçada. E não vou cansar de bater nessa tecla de que por isso que a gente usa tanta água, tantos insumos e veneno. A gente não pode esquecer que é veneno, não é defensiva agrícola, que estava vendo esses dias uns malucão aí que diz biólogo, defendendo, falando que é defensiva agrícola e não é. São venenos e ponto final. Certo? Acho que é mais ou menos por aí que eu queria conversar com vocês. Vou indicar de novo, então, para vocês irem lá no nosso YouTube, conferir o vídeo que a Claire fez, que ficou muito legal. E também, claro, lerem os livros, procurem aí para comprar, tem vários lugares fáceis, tá a um preço muito acessível, é um material de altíssima qualidade, com muita referência e indico demais para vocês lerem esses 2 livros. Eu falei só As Soluções Já Estão Aqui, né? O segundo livro é Mutirão, Ajuda Mútua no Campo. Então, são os 2 livros que a Teia dos Povos nos enviou e nós ficamos muito felizes de poder divulgá-los e falar mais deles, né? Tanto que possível for. Então, acompanhem também a Teia dos Povos e sigam também a Teia dos Povos onde eles estiverem, que eu sei que eles estão em várias partes da rede social aí. Então, acho que é isso, minha gente. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a você que me ouviu até aqui. Deixe, claro, seus comentários também, dizendo o que vocês acharam, né? Eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais sobre essas coisas, porque quando a gente fala de gastos de água e tal, e igual muita gente fica falando, ai meu Deus, eu fiz essa pergunta no ChatGPT e gastei um Rio São Francisco inteiro. Então, tem outras coisas gastando muitos rios São Franciscos inteiros e a gente acaba esquecendo porque vira coisa do dia a dia, certo? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Florestas ou nada.